Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema pesquisa operacional. Vamos utilizar como referência o livro Introdução à Pesquisa Operacional do autor André Andrade Longaray. Como o próprio autor define, pesquisa operacional é um conjunto de técnicas que faz o uso do método científico para auxiliar as pessoas a tomarem as decisões. Então, podemos dizer que a pesquisa operacional é a ciência que utiliza o método científico, como a matemática e a estatística, para resolver problemas. Esses problemas eles serão representados por modelos. Então, o autor ele conceitua modelo como a representação matemática, simbólica ou descritiva de um conjunto de eventos físicos ou aspectos subjetivos considerados importantes para determinado decisor em um contexto específico. Na pesquisa operacional, nós vamos construir esses modelos utilizando algumas bases matemáticas, como as equações e as inequações. Então, nós podemos representar as equações da seguinte forma: 2x mais 3y igual a 5. Ou uma inequação: 2x mais 3y menor igual a 5. Dentro das pesquisas operacionais, nós também vamos encontrar as variáveis. Essas variáveis, elas podem ser divididas em variáveis controláveis ou variáveis não controláveis. As variáveis controláveis são aquelas sobre as quais o decisor pode atuar para atingir seus objetivos. E as variáveis não controláveis são aquelas sobre as quais não é possível ter o controle, mas que ainda assim afetam as consequências ou resultados de uma decisão. Essas variáveis, elas serão sempre representadas por alguma incógnita ou alguma letra. Como no exemplo acima, eu utilizei as letras X e Y. Também podemos utilizar A e B. Podemos utilizar X1 e X2. Na pesquisa operacional, nós também teremos o objetivo. O autor define o objetivo como a função matemática que indica o que se quer alcançar com uma determinada decisão. O objetivo será sempre a otimização de um resultado, seja ele a maximização do lucro ou a minimização do custo de uma determinada empresa. Dentro da pesquisa operacional, nós também teremos as restrições. As restrições, elas serão expressas por relações matemáticas existentes entre as variáveis do problema, as limitações identificadas no cenário do processo decisório. Então, nós podemos entender restrições como as limitações que nós vamos encontrar dentro de algum problema de pesquisa operacional. Vamos então a um exemplo prático. Uma empresa fabrica dois produtos. O primeiro possui um lucro unitário de R$ 15.
o segundo, apresenta um lucro unitário de R$ 25. O primeiro produto necessita de 4 horas para ser produzido e o segundo 8 horas. A capacidade de produção semanal são de 44 horas. Construa um modelo de programação linear tendo como base a maximização do lucro. Então, na alternativa A, identifique as variáveis. Então, nós vamos identificar agora as variáveis. Então, colocar aqui A. Então, uma empresa fabrica 2 produtos. Então, nós vamos ter aqui, ó, P1 e nós vamos ter P2. O primeiro produto possui um lucro unitário de R$ 15. Então, esse P1 nós vamos identificar com a variável X e o produto 2 com a variável Y. O lucro unitário que nós vamos ter do primeiro produto, 15, e no segundo produto, 25. Então, identificamos as variáveis X e Y. Agora, nós vamos... Qual a função objetivo? A função objetivo, como nós vimos lá em cima, será sempre de otimizar. E aqui diz maximização do lucro. Então, nós vamos representar isso através de uma função matemática, uma equação. Então, nós queremos o lucro do produto 1, do produto 2, identificado aqui pelas letras X e Y, que é igual a 15x mais 25y. Então, essa seria a função objetivo de lucro. Agora, nós vamos para a restrição. Então, como vimos lá em cima, a restrição, elas são as limitações, tá? Então, as limitações que nós temos é a quantidade de horas que serão produzidas. Então, na alternativa C, as restrições. Então, nós podemos verificar, olha só, produto 1, 4 horas e o produto 2, 8 horas. Então, P1, ele precisa de 4 horas para ser produzido e o P2, ele precisa de 8 horas para ser produzido. Então, nós temos uma capacidade máxima de produção de 44 horas semanais. Então, quais serão as nossas restrições? Tá? P1, ele é representado pela variável X e P2 representado pela variável Y. Então, nós vamos ter aqui (4x) menor ou igual a 44 horas. 8y menor ou igual a 44 horas. E vamos ter também as restrições de não negatividade. X maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero. Então, essa foi a representação de um exercício de programação linear. Até a próxima.